Você sabia que quando um filho ou uma filha se coloca diante de Deus para orar por sua mãe, algo sobrenatural e invisível começa a se mover no mundo espiritual? Não se trata apenas de palavras lançadas ao vento, nem de um simples ato emocional. A oração por uma mãe ativa princípios eternos estabelecidos pelo próprio Deus desde a criação. Algo acontece no céu, algo se manifesta na terra e algo é confrontado no mundo espiritual. Isso é mais sério, mais poderoso e mais real do que você possa imaginar. E hoje vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você ora por sua mãe. Antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Desde os tempos bíblicos, a figura da mãe ocupa um lugar de honra no coração de Deus. O mandamento é claro em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar não é apenas respeitar com palavras, mas também sustentar espiritualmente. E a oração é uma das maiores formas de honra que um filho pode oferecer. Quando você ora por sua mãe, no mundo espiritual acontece em primeiro lugar um reconhecimento de autoridade. Deus estabeleceu princípios de hierarquia familiar. A mãe não é apenas uma figura biológica, ela é uma cobertura emocional e espiritual e muitas vezes intercessora silenciosa. Quando um filho ora por ela, há uma inversão santa. Aquele que foi cuidado passa a cuidar espiritualmente. Isso gera um testemunho poderoso diante de Deus. A Bíblia mostra, em Jó capítulo 1, que Jó oferecia sacrifícios contínuos por seus filhos, dizendo: talvez tenham pecado. Isso revela que interceder por alguém cria uma cerca espiritual. No mundo espiritual, a oração levanta limites que impedem o avanço do mal. Quando você ora por sua mãe, Deus envia proteção onde seus olhos não alcançam. Anjos são designados para guardar, livrar e sustentar. Estudiosos explicam que, na mentalidade bíblica, bênção e proteção caminham juntas. Onde há bênção liberada em oração, há também afastamento do caos. Isso significa que, enquanto você ora, forças contrárias são enfraquecidas. Não é exagero, não é linguagem simbólica, é realidade espiritual. Outro ponto acontece quando a oração é feita com fé. Cadeias espirituais começam a ser quebradas. Muitas mães carregam pesos que nunca verbalizam. Preocupações, culpas antigas, dores silenciosas. Em Salmos capítulo 34, versículo 17, está escrito que o Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas angústias. Quando um filho clama por sua mãe, Deus trata angústias que nem ela consegue nomear. No mundo espiritual, a oração funciona como um pedido legal. Deus age com base em princípios. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, afirma que, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Orar por uma mãe está completamente alinhado com a vontade divina. Isso dá base para a intervenção direta do céu. Além disso, a oração gera alinhamento espiritual. Muitas batalhas familiares não são apenas emocionais ou psicológicas, são espirituais. Paulo afirma em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a luta não é contra carne nem sangue. Quando você ora por sua mãe, você entra nessa batalha como intercessor autorizado. O mundo espiritual reconhece essa posição. Aqui existe um alerta importante. O inimigo conhece o valor de uma mãe dentro de uma casa. Por isso, muitas vezes, ataques vêm em forma de cansaço extremo, tristeza profunda ou desânimo constante. Mas quando um filho ora, esse ciclo começa a ser interrompido. A luz entra onde havia opressão. A paz começa a ocupar o lugar da angústia. E se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Essa declaração tem peso espiritual.
Quando a oração por uma mãe se torna constante, algo ainda mais profundo acontece no mundo espiritual. Deus começa a visitar gerações. A Bíblia revela que nenhuma oração feita em alinhamento com a vontade divina fica restrita a um único momento. Ela atravessa o tempo. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo reconhece a fé que habitou primeiro em Lóide e depois em Eunice, avó e mãe de Timóteo. Isso mostra que a espiritualidade de uma mãe impacta filhos, mas também que a intercessão dos filhos fortalece e preserva essa herança espiritual. Quando você ora por sua mãe, no mundo espiritual ocorre um fortalecimento da linhagem. Deus começa a fechar brechas abertas por dores antigas, palavras malditas do passado, traumas familiares que se repetiram por gerações. Em Êxodo capítulo 34, versículo 7, o Senhor se apresenta como aquele que guarda misericórdia em 1000 gerações. A oração ativa essa misericórdia sobre a história familiar. Especialistas em teologia bíblica afirmam que no Antigo Testamento a bênção familiar sempre esteve ligada à obediência e à intercessão. Onde há alguém que ora, Deus encontra espaço legal para agir. Quando o filho ora pela mãe, essa atitude confronta diretamente ciclos de sofrimento que pareciam normais dentro da família. No mundo espiritual, isso é visto como um ato de ruptura. Outro ponto essencial é que a oração por uma mãe libera descanso espiritual. Muitas mães vivem em estado constante de alerta, carregando responsabilidades que parecem não ter fim. Jesus declara em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que ele oferece descanso aos cansados e sobrecarregados. Quando você ora por sua mãe, você entrega esse peso nas mãos de Deus e o céu responde trazendo alívio onde havia exaustão. No mundo espiritual, esse descanso não é apenas emocional. Ele afeta o corpo, a mente e o espírito. Provérbios capítulo 17, versículo 22, afirma que um coração alegre é bom remédio. A oração abre espaço para a alegria restauradora de Deus alcançar a vida da sua mãe, mesmo que ela não consiga expressar isso com palavras. Existe também uma movimentação angelical. Em Salmos capítulo 91, versículo 11, está escrito que Deus dá ordens aos seus anjos para guardarem os seus em todos os seus caminhos. Quando você ora, essa ordem é reforçada. Anjos passam a agir em situações simples do dia a dia. Um livramento no trânsito, uma decisão correta tomada no momento certo, um perigo evitado sem explicação humana. No mundo espiritual, nada disso é coincidência. É resposta direta à intercessão. Estudiosos como Michael Heiser explicam que o mundo invisível apresentado na Bíblia é ativo e organizado. Quando um filho ora por sua mãe, essa oração ecoa nesse ambiente espiritual, gerando respostas coordenadas pelo próprio Deus. Há ainda um aspecto muito sério. A oração protege a mente. Muitas batalhas atuais não são visíveis, acontecem nos pensamentos. Ansiedade, medo e tristeza profunda são campos onde o inimigo tenta atuar. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo afirma que a paz de Deus guarda a mente e o coração. Quando você ora por sua mãe, essa paz começa a funcionar como um escudo espiritual. Esse é um ponto de vigilância. O mundo espiritual reage à oração, mas também observa a ausência dela. Onde não há intercessão, o desgaste se intensifica. Onde há oração, há resistência espiritual. Por isso, orar por uma mãe não é um gesto simbólico. É uma postura de guerra espiritual silenciosa, porém poderosa. Se você tem perseverado em oração, mesmo sem ver resultados imediatos, saiba que no mundo espiritual o processo já começou. Daniel, capítulo 10, revela que a resposta vem desde o primeiro dia, ainda que haja resistência.
Isso ensina que a oração nunca é ignorada, apenas trabalhada no tempo perfeito de Deus. Quando a oração por uma mãe alcança constância e profundidade, o que se estabelece no mundo espiritual é um nível de autoridade que poucos percebem. Deus não trata a intercessão de um filho como algo comum. Há um princípio espiritual antigo e imutável. Quem honra recebe respaldo, e a honra expressa por meio da oração gera respaldo espiritual direto. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a palavra afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você ora por sua mãe, você escolhe liberar vida, e isso muda o ambiente espiritual ao redor dela. No mundo espiritual, palavras não são apenas sons, são sementes. Cada oração lançada é registrada diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, João descreve as orações dos santos como incenso diante do trono. Isso significa que nenhuma intercessão é esquecida. Quando você ora por sua mãe hoje, essa oração continua agindo amanhã, na próxima semana e até em momentos em que você já não está mais consciente disso. Existe algo ainda mais profundo. A oração por uma mãe ativa proteção contra decisões erradas. Muitas vezes, livramentos não acontecem porque alguém orou especificamente para evitar um acidente ou um perigo visível, mas porque Deus interveio na mente, no coração e na percepção. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito que o Senhor endireita as veredas daqueles que confiam nele. Quando você ora, Deus começa a conduzir escolhas, horários, encontros e até atrasos que, humanamente, parecem comuns, mas espiritualmente são livramentos. No mundo espiritual, isso é visto como direção divina. Anjos são enviados não apenas para proteger fisicamente, mas para influenciar caminhos. Estudiosos apontam que, no contexto bíblico, a ação angelical muitas vezes está ligada à resposta direta da oração. Isso revela que, enquanto você ora por sua mãe, Deus move recursos invisíveis para mantê-la debaixo de cuidado constante. Outro ponto pouco falado é que a oração por uma mãe traz cura para áreas emocionais antigas. Muitas mães carregam marcas que nunca foram tratadas. Abandono, rejeição, frustrações profundas. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, a palavra afirma que Deus sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Quando você ora, Deus toca nessas feridas de maneira silenciosa, sem expor, sem constranger, mas restaurando. No mundo espiritual, isso gera libertação. Emoções não tratadas se tornam portas abertas para a opressão. A oração fecha essas portas, e quando elas se fecham, o ambiente espiritual muda. O clima dentro da casa muda. A maneira como sua mãe reage às dificuldades muda. Isso não é psicológico apenas, é espiritual. Existe também um impacto direto na atmosfera familiar. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué declara que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Quando você ora por sua mãe, você está declarando que sua casa pertence a Deus. No mundo espiritual, essa declaração estabelece limites. Forças contrárias entendem que aquele território tem dono. É por isso que muitas famílias experimentam paz sem saber explicar quando há alguém intercedendo. A oração cria um campo espiritual de proteção contínua. Especialistas explicam que, na visão bíblica, o céu e a terra estão mais conectados do que imaginamos. A oração é uma ponte ativa entre esses dois mundos. Há também um efeito eterno. A oração por uma mãe não termina nesta vida. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, somos lembrados de que os planos de Deus foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Quando você ora, você coopera com esses planos. Você participa daquilo que Deus já havia determinado para a história da sua família.
No mundo espiritual, isso gera alinhamento com o propósito. Muitas mães oram por seus filhos durante anos. Quando um filho ora por sua mãe, há uma resposta de Deus que envolve honra, recompensa e cuidado especial. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus afirma que aquilo que se dá volta multiplicado. Isso também se aplica à intercessão. Aqui existe um chamado à vigilância. O inimigo não desiste facilmente de atacar estruturas familiares, porque sabe que a família é base da fé. Mas onde há oração, há resistência. Onde há resistência, há limite. E onde há limite, o mal não avança. Quando a oração por uma mãe alcança esse nível de profundidade, o que se manifesta no mundo espiritual é algo que ultrapassa proteção, livramento e descanso. Deus começa a alinhar destinos. A oração não atua apenas no presente, ela reorganiza o futuro. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o próprio Deus afirma que conhece os planos que tem, planos de paz e não de mal. Quando um filho ora por sua mãe, esses planos começam a ser destravados. No mundo espiritual, há promessas que ficam suspensas até que alguém se coloque na brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, revela que Deus procurou alguém que se colocasse diante dele em favor da terra. A intercessão de um filho por sua mãe ocupa exatamente esse lugar. Você se coloca na brecha. E quando alguém se posiciona, Deus responde. Existe algo muito sério que acontece nesse momento. A oração por uma mãe gera cobertura espiritual contra ataques tardios. Muitos pensam que o perigo espiritual está apenas no início da vida, mas a Bíblia mostra que há ataques em todas as fases. Em Salmos capítulo 92, versículos 12 a 14, está escrito que o justo florescerá como a palmeira e dará fruto até na velhice. Quando você ora por sua mãe, você está pedindo que ela não apenas sobreviva, mas floresça espiritualmente em todas as estações da vida. No mundo espiritual, isso é interpretado como pedido de longevidade espiritual, emocional e muitas vezes física. Não se trata de fórmulas, mas de princípios. Honra gera vida prolongada. Oração é honra em ação. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não é apenas um mandamento moral, é uma chave espiritual. Há também um aspecto de salvação que poucos consideram. Mesmo mães que caminham com Deus enfrentam momentos de fraqueza. A oração constante cria um ambiente onde o Espírito Santo trabalha com liberdade. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus afirma que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ora, você coopera com essa obra. No mundo espiritual, isso significa que o coração da sua mãe permanece sensível à voz de Deus. Estudiosos explicam que no contexto bíblico, a fé nunca foi individualista. Sempre teve impacto coletivo e familiar. A oração de um membro da família gera efeitos sobre todos. Isso significa que quando você ora por sua mãe, você também está protegendo filhos, netos e até pessoas que ainda nascerão. No mundo espiritual, isso ativa o princípio da herança espiritual. Promessas feitas a Abraão alcançaram Isaque, Jacó e gerações futuras. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus afirma que sua aliança seria perpétua com seus descendentes. A oração mantém essa aliança viva dentro da família. Outro ponto extremamente profundo é que a oração por uma mãe confronta o espírito de abandono. Muitas mães se sentem sozinhas, mesmo cercadas de pessoas. Esse sentimento não é apenas humano, muitas vezes é espiritual. Em Salmos capítulo 27, versículo 10, a palavra afirma que, ainda que pai e mãe abandonem, o Senhor acolhe. Quando você ora, você declara que sua mãe não está sozinha. No mundo espiritual,
Essa declaração enfraquece a solidão e fortalece a presença de Deus. Há também um efeito direto sobre palavras lançadas no passado. Palavras negativas têm peso espiritual. Provérbios capítulo 12, versículo 18, afirma que há palavras que ferem como espada. A oração funciona como antídoto espiritual. Ela neutraliza declarações de derrota, fracasso e medo que foram liberadas ao longo da vida da sua mãe. No mundo espiritual, isso é chamado de restauração da identidade. Deus começa a lembrar quem ela é nele. Filha, escolhida, amada. Em Isaías capítulo 43, versículo 1, o Senhor declara que chama cada um pelo nome. A oração ativa essa identidade. Existe ainda um impacto direto sobre o ambiente onde sua mãe vive. Casas carregam atmosferas espirituais. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo ensina que as armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas. Quando você ora, fortalezas invisíveis são derrubadas. O clima muda. O peso sai. A paz entra. No mundo espiritual, isso é visível. Onde havia confusão, começa a haver ordem. Onde havia opressão, começa a haver leveza. Onde havia medo, começa a haver confiança. Isso não acontece de uma vez, mas acontece de forma contínua. Há um alerta importante aqui. A oração não é um ato isolado, é uma postura, vigilância constante. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, que é necessário vigiar e orar. Quando você mantém essa postura por sua mãe, você se torna um guardião espiritual da vida dela. E existe uma recompensa espiritual para quem intercede. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, a palavra afirma que a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus não apenas age sobre quem recebe a oração, Ele fortalece quem ora, sua fé cresce, sua sensibilidade espiritual aumenta, sua comunhão com Deus se aprofunda. Chegamos a uma revelação final e extremamente poderosa. Quando você ora por sua mãe, você se alinha ao coração do próprio Deus. Deus é Pai, mas também revela seu cuidado maternal em diversos textos bíblicos. Isaías capítulo 66, versículo 13, afirma que Deus consola como uma mãe consola seu filho. Orar por uma mãe é tocar em algo que Deus valoriza profundamente. No mundo espiritual, isso gera alegria no céu. Anjos se movem, a presença de Deus se manifesta. E mais do que isso, sua oração se torna um testemunho eterno. Ela não se perde, não se apaga, não é esquecida. E agora, este é um chamado final. Se essa mensagem tocou seu coração, se despertou algo profundo dentro de você, entregue sua vida a Jesus Cristo. Reconheça-o como Senhor e Salvador. Busque uma igreja perto da sua casa, congregue, caminhe em comunhão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e, de forma especial, sua mãe, e que a paz esteja com vocês. Amém.